A Bíblia pode ser a luz-guia para muitas religiões monoteístas, mas você não precisa ir muito fundo em seus textos para encontrar histórias realmente macabras. De exércitos de mortos-vivos a execuções horríveis e até genocídios, aqui estão algumas das partes mais perturbadoras da Bíblia. Aviso: este vídeo inclui referências à violência, incesto e abuso sexual. Em Ezequiel 37, 1 a 14, o profeta Ezequiel tem uma visão de um vale cheio de ossos secos. Sob o comando de Deus, Ezequiel ordena que os ossos ganhem vida. De repente, ele ouve um som estranho de estalos enquanto os ossos se juntam, formando esqueletos. Tendões, carne e pele crescem, e sob novas instruções de Deus, Ezequiel restaura os corpos à vida, criando um vasto exército. Apesar das semelhanças com filmes de terror, essa visão tinha como objetivo encorajar. Ela ocorreu enquanto Ezequiel e seu povo estavam no exílio após a destruição de seu templo, simbolizando esperança e restauração. Alguns veem isso como uma promessa de vida após a morte. Outros interpretam como um chamado para manter a fé. A natureza dramática dessa história até inspirou a canção espiritual Them Bones, no século XIX. Depois, A Torre de Babel, um conto que explica a origem das muitas línguas do mundo. Em Gênesis 11, 1 a 9, a humanidade fala uma única língua e coopera para construir uma cidade com uma torre que alcança o céu. No entanto, Deus interrompe sua unidade, espalhando-os pela terra e confundindo suas línguas. Esta história é frequentemente vista como um aviso contra o orgulho humano, mas alguns a interpretam como uma crítica ao imperialismo, onde as ações de Deus libertam culturas e línguas suprimidas. A Bíblia também narra mortes horríveis. Tome como exemplo o rei Herodes e Judas Iscariotes. Herodes, conhecido por seus grandes projetos de construção, é infame por ordenar o massacre de bebês para matar o menino Jesus. Em Atos 12, 20 a 23, Herodes encontra um fim horrível quando um anjo do Senhor o atinge e vermes consomem seu corpo. Quanto a Judas, há múltiplas versões de sua morte. Mateus 26, 3 a 10, diz que ele se enforcou. Os escritos de Pápias afirmam que ele inchou com pus e vermes antes de morrer. Atos 1, 18, apresenta talvez a versão mais brutal. Judas cai de cabeça em um campo e se rompe, derramando suas entranhas. Os métodos de execução descritos na Bíblia são igualmente assustadores. O apedrejamento, por exemplo, envolvia uma multidão jogando pedras em uma pessoa até que ela morresse. Deuteronômio 21, 18 a 21 declara que um filho teimoso e rebelde deve ser apedrejado até a morte pelos homens de sua cidade. Da mesma forma, Deuteronômio 22, 13 a 21 afirma que, se um homem acusar sua esposa de não ser virgem e seu pai não puder provar o contrário, ela enfrenta o apedrejamento. Este castigo bárbaro destaca os sistemas de justiça brutais da época. Em Êxodo 20 a 21, ao lado de mandamentos familiares como não matarás e não furtarás, encontramos regras sobre escravidão. Uma linha afirma que se um servo morrer sob os golpes de seu mestre, o mestre será punido. No entanto, se o servo sobreviver 1 ou 2 dias, o mestre escapa de punição. Passagens como esta foram usadas historicamente para justificar a escravidão, com defensores argumentando que sua presença nas Escrituras Sagradas a tornava sancionada por Deus. O tratamento das mulheres na Bíblia é frequentemente chocante. Em Levítico 12, Deus diz a Moisés que uma mulher que dá à luz um filho está cerimonialmente impura por 7 dias.
e requer 33 dias para se purificar. Se o filho for uma menina, o período de purificação dobra. Deuteronômio 22, 28 a 29 afirma que, se um homem agredir sexualmente uma virgem, ele deve pagar uma multa ao pai dela e casar-se com ela. Uma regra que muitos acham profundamente perturbadora. O sacrifício humano, embora condenado, aparece em contos arrepiantes. A maioria conhece a história de Abraão, que estava pronto para sacrificar seu filho Isaque antes que um anjo interviesse. Menos conhecida é a história de Jefté em Juízes 11, 30 a 31. Jefté jura a Deus que sacrificará o que quer que o receba ao voltar vitorioso da batalha. Tragicamente, é sua filha que sai para cumprimentá-lo. Juízes 11, 39 afirma simplesmente: ele fez com ela conforme havia prometido. O livro de Jó levanta questões sobre sofrimento e justiça divina. Jó é um homem piedoso, testado por Deus. Depois que o diabo sugere que sua fé é condicional, Deus permite que o diabo arruíne a vida de Jó, matando seus filhos, destruindo sua casa e afligindo-o com doenças. Os amigos de Jó o culpam, acreditando que ele deve ter pecado. Jó, no entanto, argumenta que Deus está atormentando-o sem razão. Eventualmente, Deus restaura as posses de Jó, embora alguns argumentem que esse final foi adicionado posteriormente. Gênesis 19 contém a infame história de Sodoma e Gomorra. 2 anjos visitam Ló em Sodoma, onde uma má multidão exige agredi-los. Ló oferece suas filhas virgens em vez disso, dizendo: façam com elas como quiserem. Quando Deus destrói a cidade, a esposa de Ló olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Ló e suas filhas fogem, mas as filhas, temendo nunca ter filhos, embriagam o pai e dormem com ele, resultando em ambas engravidando. Um dos incidentes mais grotescos ocorre em 2 Reis 6, 24 a 33, durante uma fome. Uma mulher pede justiça ao rei Jorão após sua amiga quebrar um acordo horrível. Elas concordaram em matar e comer seus filhos. Comeram o filho dela, mas a amiga escondeu o seu. O rei fica horrorizado, mas só consegue lamentar. Até histórias familiares, como a Arca de Noé, escondem verdades perturbadoras. Em Gênesis, Deus inunda a terra, matando todos os seres vivos, exceto aqueles na arca. Essa extinção em massa e o comando para a família de Noé repovoar a terra implicam tanto incesto entre animais quanto entre humanos para reconstruir a vida. É bem diferente da imagem alegre dos animais entrando 2 a 2. A Bíblia está cheia de esperança, fé e lições morais, mas também de algumas das histórias mais sombrias e inquietantes já escritas.